Muito bem, pessoal. Então, vencida essa etapa de apresentação, vamos dizer assim, do que seria um diagnóstico empresarial, aí realmente fica essa pergunta, né? Bom, eu já sei o que é, mas como fazer, né? Então, vamos avançando um pouquinho com relação a isso. Não é objetivo aqui nessa disciplina nós tratarmos do diagnóstico empresarial aprofundadamente e como um todo. Vocês vão ver isso lá especificamente na disciplina de administração estratégica. Aqui nós vamos dar umas pinceladas com o objetivo de nós avançarmos com relação à micro e pequena empresa, como que se funciona e se volta mais para o pequeno negócio, tá bom? Então, com relação ao diagnóstico empresarial, como proceder para fazer ele, né? Além de englobar todos os setores, né, de sua empresa no processo de diagnóstico empresarial, tem que envolver todos os setores, toda a empresa, é preciso identificar, de fato, quais aspectos devem ser realmente analisados em cada um dos setores. Não é tudo que precisa se saber a todo tempo, senão se fica gerando e buscando informações que acabam tendo um custo muito elevado. Nós vemos isso lá em contabilidade gerencial. Às vezes, o custo de obtenção daquela informação se torna tão oneroso que melhor não ter aquela informação. Vamos procurar informações que sejam realmente relevantes, significativas e trabalhar para que elas tenham um baixo custo. Porque dentro do processo que a empresa está tendo, uma micro e pequena empresa, a pessoa pode fazer uma anotação no caderno, né? Hoje em dia, algum processo informatizado mais simples e ter a informação de uma maneira prática, rápida, inteligente e objetiva. Não é na complexidade que nós vamos encontrar a solução. Muitas vezes a solução está justamente na simplicidade, na percepção do que precisa ser feito e ir lá e fazer. Ok? Então, que perguntas devem ser respondidas para avaliar o que realmente vale a pena saber, né? Ter isso em mente é essencial para a realização de um bom diagnóstico. Por exemplo, existem várias ferramentas para se realizar esse processo de análise com relação às informações que realmente vão ser importantes. Uma medida essencial, né, e até mesmo imprescindível, para manter a estabilidade da empresa é fazer um rigoroso controle de fluxo de caixa. Aqui já surge uma questão muito interessante. Lá no terceiro, quarto período, vocês vão trabalhar isso. Esse ano está sendo comigo. No quarto período, o pessoal está trabalhando o terceiro, quarto período finanças, introdução à administração financeira. Nós vamos ver controle de fluxo de caixa lá com eles na prática. Tá? Então aqui a gente vai só citar, mencionar e depois vai ser pedido alguma atividadezinha para vocês mais adiante com relação a isso. Mas não se preocupem agora com relação a isso. Então, para que esse fluxo de caixa envolve, obviamente, dinheiro, e por isso ele é imprescindível que seja um controle rigoroso e inteligente. Registrando todas as movimentações de entrada e saída da empresa. Fazendo esse controle, né, do fluxo de caixa, é importante enxergar com muita clareza de onde vêm todas as receitas. Quais são aquilo que realmente dá volume para a empresa, né? E para onde vão os gastos e despesas. Aqui eu chamaria custos e despesas, porque os custos e despesas geram os gastos. Mas isso são terminologias da área de custo que vocês vão ver lá em contabilidade gerencial também. Portanto, um bom controle de fluxo de caixa ajuda a identificar possíveis fatores que levaram a empresa a situações de prejuízo financeiro. Por exemplo, o método de avaliação aplicado no processo de análise FOFA, que são as fraquezas, fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças, que forma a sigla FOFA, em inglês, a análise chamada análise SWOT, que a análise de SWOT é a mesma terminologia, mas aqui traduzido já para o português, é observar quais são realmente os pontos fortes da empresa, aquilo que ela faz bem, aquilo que ela é boa, as oportunidades que o negócio dela apresenta, as fraquezas, quais são as dificuldades que ela possa ter,
e as ameaças, quer dizer, quais são os problemas aí relativos ao mercado, à concorrência e tudo mais, tá? O que acontece? Isso é voltado para identificar as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Tá aqui, a gente já tinha comentado, para a empresa. Também é uma ótima alternativa, à medida que a partir desses 4 fatores, você possui ou não uma visão interna de seu empreendimento, mas também uma análise da concorrência e seus possíveis diferenciais. Então, tudo isso está envolvido aqui dentro desse processo de análise FOFA, ou análise de SWOT. Tá? Então, veja um modelo dos principais fatores a serem analisados no processo de diagnóstico empresarial. O que eu preciso realmente compreender, abarcar, ver para ter um diagnóstico legal, bom. Estratégias a serem adotadas no curto, médio e longo prazo, indicadores financeiros, né, como margem de lucro, demonstração do resultado do exercício, fluxo de caixa. Para um bom gerenciamento desse processo, é recomendável a utilização de um bom sistema de controle financeiro. Fundamental sempre, e que muitas vezes falta, e falta bastante nas micro e pequenas empresas. Um bom sistema de controle financeiro. Ferramentas de marketing utilizadas, como mídias sociais, processos de recrutamento e seleção de profissionais adequados, treinamento, né, dentro da empresa e que retenha os melhores profissionais, uma boa logística, claro, um bom produto, uma boa produção, e tudo isso, entre outros aspectos, vão levar ao diagnóstico adequado empresarial, se eu tiver este conhecimento, essas informações. Outra ferramenta que pode ser utilizada para realizar o diagnóstico empresarial é o brainstorming, né? O brainstorming nada mais é do que uma reunião de ideias por parte de todos os colaboradores da empresa, principalmente por micro e pequena empresa, né, que pode consultar, ver, estar perto de todos, em que há uma troca, né, um feedback, um retorno de informações e contatos entre os gestores e demais membros da equipe. Vulgarmente, popularmente, eu costumo brincar e chamar o brainstorming de toró de parpite. Por que toró de parpite? Porque cada pessoa vai dar uma ideia, uma opinião. A técnica do brainstorming prevê deixar todas as pessoas bem à vontade para opinarem, por mais absurdas que sejam as ideias, e vão fomentando, né, que saiam mais e novas ideias, e depois vai se escolhendo as ideias que acabam podendo ser úteis, ou que dessas ideias que num primeiro momento aparentemente absurdas, podem ser implementáveis ou podem gerar as ideias que sejam mais adequadas. É bem bacana, bem interessante essa técnica do brainstorming, eu mesmo particularmente gosto bastante. Uma outra questão que tanto para diagnóstico quanto para conhecimento do gestor é importante é estruturar as situações da empresa ou perceber as coisas dentro da administração do negócio através da matriz GUT. A matriz GUT, né, consiste em classificar os diferentes problemas empresariais em relação aos seus aspectos de gravidade, urgência e tendência. Daí a sigla GUT, gravidade, urgência e tendência. Então, eu tenho que resolver um problema. Problema A, B ou C. Qual é a gravidade desse problema? Ah, é muito grave. Qual é a urgência desse problema? É grave, mas não é urgente. Qual que é a tendência desse problema? Vai aumentar, vai diminuir? O que vai acontecer? Ah, está estável. Então, posso ver um outro problema para resolver nesse momento e deixar esse, que apesar de grave, não é urgente e não tem tendência de aumentar. Então, é que nem aqueles processos de triagem que existem em hospitais. Como é que chegou o doente? Ah, tá com um pouco de dor de cabeça e mal-estar. Então, qual é a gravidade? É leve, a urgência é pequena, a tendência a piorar não tem. Ou chega lá uma pessoa acidentada, né, com um monte de traumatismo, é grave, é urgência, a tendência a piorar, tem que atender logo isso daí. Atender logo esse paciente. Da mesma forma no negócio, da mesma forma na empresa com relação aos problemas. O problema é grave, é urgente, a tendência a piorar, vamos atuar, vamos ver. Né? E aí vai resolvendo os problemas, vamos dizer assim, por ordem de prioridade. Né? E a matriz GUT é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas no processo de identificação dos problemas que precisam ser solucionados de uma forma imediata e das circunstâncias que podem esperar um pouco mais.
e que não usam um impacto tão significativo. É exatamente o que nós estávamos comentando agora. Tá bom? Pessoal, até aqui essa parte, seguimos já na sequência.